Então, boa noite a todos. Boa noite, Mariana. É com Boa imensa... Boa noite. É com imensa alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O tópico de hoje é Jesus e a atualidade. E esta é uma iniciativa do NRSP, a Federativa Espírita Holandesa e da AME Brasil. Hoje temos a grata satisfação de ter a presença da Mariane de Macedo, que vai falar de Jesus e a atualidade. Mariane é psicóloga clínica, especialidade em neuropsicologia, servidora pública, trabalhadora espírita, autora dos livros A Formiguinha Irada e A Princesa Descalça, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É membro da AMERGS, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, colaboradora da Associação Médico Brasil, né, a AME Brasil, e também é membro do Núcleo de Coordenadores da Série Psicológica de Joana de Ângeles. É a coordenadora de estudos da Série Psicológica de Joana de Ângeles. Essas são apenas algumas pinceladas do trabalho que Mariane vem fazendo, né, faz como psicóloga e como espírita, trabalhadora espírita. Mariane, a palavra é sua. Então tá, uma boa noite para todos vocês, né? Aqui nós estamos, são 16 horas aqui onde eu estou, então para vocês é boa noite, né? Então é uma alegria bem grande, assim, gente, a gente poder estar compartilhando desses ensinamentos que a Joana nos traz, né? Principalmente, assim, falar a respeito, então, de Jesus, assim, é um compromisso, uma responsabilidade muito grande, né? Então, a nossa proposta hoje, eu trouxe os slides, assim, eu não sabia como é que o pessoal estava fazendo, né? Então, trazer um pouquinho dessas imagens para a gente poder estar conversando, né? Então, essas duas obras, Jesus e a Atualidade e Jesus, né? Também na Psicologia Profunda, tá? E aí, o que nós precisamos estar entendendo e trazendo, né, para a nossa reflexão, gente? Quem é Jesus? E Jesus na atualidade, né? Será que Jesus está atual ou realmente, assim, ele está bem distanciado da gente, né? Porque quando nos apresentaram Jesus crucificado. E a doutrina espírita, ela vem e nos traz uma outra proposta, né? Então, a gente vai ver lá na introdução do livro Jesus e a Atualidade, né? Que o pensamento dele, ele surpreende hoje, assim, ó, até aqueles que realmente, assim, não têm nenhum tipo de crença. Então, a gente vai vendo, assim, a profundidade do pensamento de Jesus, e aí a gente, olhando para tudo aquilo que ele nos trouxe, a gente vai percebendo o quanto a fala de Jesus está presente no nosso cotidiano, porque ele era profundo conhecedor da psique, e a gente vê, assim, nas passagens, os ensinamentos dele, o quanto ele conseguia perceber os comportamentos que estavam envolvidos na fala daquelas pessoas. Olha só, quando os vieram a Jesus e perguntaram para ele se era lícito pagar o tributo a César, qual a resposta, né? Então, ele entendendo a armadilha, ou seja, o que tinha naquele comportamento escuso que os homens lhe perguntavam, se era para ele ir contra ou a favor de César. E olha a sabedoria, né, dele, né? Dai a César o que é de César. Então, ele mostra que ele realmente conseguia perceber a psique daquelas almas que estavam ali. E a todo momento ele era desafiado, então ele enfrentava com essas questões com muita sabedoria, né? Então, quando ele está lá na praça e os homens querendo cumprir a lei da época e querendo apedrejar a mulher adúltera, o que Jesus faz? Que atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados. E foram saindo dos mais velhos aos mais novos. E por que foram saindo dos mais velhos? Porque esses haviam vivido mais. E se eles haviam vivido mais, ele é certamente porque eles tinham um maior comprometimento. Então, a gente vê em toda
toda a trajetória do Cristo, a gente vê um homem que realmente conseguia olhar para as pessoas, ir além daquela percepção física e psicológica, mas simplesmente ir profundamente na psique daqueles indivíduos. Então, ele demonstrava isso em toda a sua trajetória. E a importância de nós podermos entender o quanto esses processos, eles estão atuais. Tanto é que, olha só, a própria psicologia e outras áreas do conhecimento chegam às mesmas conclusões que o Cristo já chegava. E aí a gente vai ver, por exemplo, na história, na psicologia e na psiquiatria, a gente vai ver muitos autores concordando com aquilo que Jesus já dizia. Então, a gente vê, por exemplo, assim, ó, Baker falando que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Né? Então, ou seja, é um autor, né, que está nos falando. A gente vê a obra de Augusto Cury, né, também um trabalho muito profundo a respeito de Jesus, e isso aparece mais naquele livro Mestre dos Mestres, né? Então, Jones fala que Jesus é o maior líder que já existiu. Tá? Então, fala de liderança, né? E aí a gente vai vendo, então, na obra Jesus e a Atualidade e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, então, toda essa proposta que esses autores já colocaram. E a gente vê outros também, né? Nos trazendo, né? A Saggioli, ele fala, então, a psicologia transpessoal, né? Ou seja, essa psicologia transpessoal, ela trazendo, então, as respostas para essas enfermidades através desse entendimento, que é a proposta de Jesus, né? Então, falando do espírito, né? Maslow, na psicologia do ser, né? Ele fala, então, né, a respeito, então, dessa personalidade do homem, que essa personalidade do homem faz com que ele tenha enfermidades baseado, então, neste comportamento, nas relações que ele tem e na forma com que ele se relaciona com o mundo, né? Nos mostra, então, o porquê, então, de muitas enfermidades. Vamos ver também Stanislaw Grof, né? Ele nos fala, então, do relacionamento sobre a mente e o cérebro, e que fala a respeito, então, de inúmeras psicopatologias que estão presentes a partir, então, deste homem imortal. E Melanie Klein e Carlos Johnson, que né, são de origem freudiana também, nos falando sobre alguns fundamentos, então, do amor, da caridade, né? E eles se colocavam, então, a religiosos, né, gente? Aí a gente vai vendo, então, né, quando Kardec nos apresenta, então, a doutrina espírita, ele nos fala do tríplice aspecto, então, o aspecto filosófico, que é os questionamentos, os porquês, as respostas, a parte científica, que é a comprovação da imortalidade da alma, que tem essa comprovação, e a parte moral, então a religiosa, que é a parte moral que religa com o Cristo, né? Então, se a gente vê o tríplice aspecto da doutrina espírita, a gente vai vendo que tudo isso que Jesus nos trouxe está muito atual. Por quê? Porque fecha esse tríplice aspecto. Nós temos, então, a ciência concordando, né, com os ensinamentos do Cristo, ou seja, à medida que o homem se moraliza, que ele se transforma, que ele se modifica, ele então alcança este religar, né, este religar com Deus. E não aparece a doutrina espírita como uma religião propriamente dita, mas sim com essa moralidade que o Cristo apresentou. Então, a partir do momento que o homem se moraliza, ele consegue, então, se conectar com Deus, com este Pai. E aí a gente vai vendo, né, que essa personalidade de Jesus trazia, então, alguns aspectos que é importante. A primeira coisa que Jesus nos trouxe, ele nos trouxe o exemplo da humildade. E aí a gente vai vendo, né? A própria manjedoura já é um símbolo de humildade, né? Quando ele nasce aqui no mundo físico, Jesus vem e nos traz esse exemplo da manjedoura, né? E ele nos traz também dentro do Sermão da Montanha, ele está nos falando a respeito dos pobres de espírito. Quem são esses pobres de espírito, né? Todos aqueles que sabem que existe alguém superior a si. Então, quando nós entendemos a proposta do Cristo, a gente vai vendo que cada
cada uma dos seus ensinamentos, dessas mensagens, elas podem serem trazidas para a nossa atualidade, né? Então, a gente vai vendo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala a respeito da lei do amor. E aí Jesus nos diz, então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele traz, então, nos seus ensinamentos também a lei do amor como uma proposta, então, de vida. O amor à justiça de Deus, né? E aí a gente vê lá em Emmanuel falando em Pensamento e Vida, capítulo 3, a gente vai vendo então a respeito deste amor da justiça de Deus. E está dentro dos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita vem e nos diz que Deus é Pai, amor e bondade. E a gente só consegue entender que Deus é Pai justo através então da reencarnação. E aí a gente vai vendo então toda essa confirmação aqui. A fidelidade a Deus, em todo momento ele falava no meu Pai, ele não se intitulava Deus, em nenhum momento, então tudo ele se referia ao meu Pai. Então, quando Maria a Madalena encontra ele disse que não era para ela tocar-lhe. Por quê? Porque ele não havia subido ao seu Pai ainda. Então, ele sempre mostrando que ele era um e que Deus era o Pai. Então, a fidelidade a este Pai. O amor ao próximo, né? Nisso todos os conhecerão, né? Porque os seus discípulos serão, então, conhecidos por muitos se amarem. E esse aqui é o nosso maior desafio, esse aqui é o nosso grande desafio, essa aqui é a nossa prova, né? Porque a convivência, a dificuldade da convivência que nós temos ainda, né? Mas seremos reconhecidos, então, por muito nos amarmos. O reino de Deus, né? Porque eis o reino de Deus, olha só, ele está aqui nos falando que existe o reino de Deus. E o que é este reino de Deus, né? A gente pode encontrar o reino de Deus dentro de nós, dentro de cada uma das pessoas que tem o entendimento de que nós somos espíritos e não, né? A gente escuta as pessoas dizerem assim, o meu espírito, e é o contrário, né? Nós somos espíritos que temos um corpo. Então, quando nós tivermos entendimento disso, a gente vai entender que este reino de Deus pode estar dentro de nós. E aí a gente amplia, então, nosso entendimento e saímos desse conceito materialista que ainda nos prende aqui na vida física. E a necessidade do perdão, né? Outro desafio bem grande, né? Quantas vezes perdoarei o meu irmão? 70 vezes 7. E aí, ele nos fala também do valor da oração. Se a gente pegar todo o evangelho, a gente vai ver que Jesus seguidamente saía, se recolhia e ficava em oração. A importância de nós estarmos orando e termos o entendimento de que essa oração, ela nos aproxima de Deus, né? Então, uma das coisas que a gente vê é a linguagem que Jesus utilizava. Ele não utilizava nenhuma expressão que o povo não pudesse compreender. A linguagem dele era simples, tanto para aqueles que tinham conhecimento, que era elitizado, quanto para aquelas pessoas mais simples, todos conseguiam entender. E aí a gente vai vendo que a forma com que ele colocava isso era através das parábolas, e essas parábolas eram colocadas com coisas do dia a dia, do cotidiano. Então, era a ovelha, era o trigo, era o pão, né? Era a figueira, era a pedra, né? Por quê? Porque aí o povo teria compreensão daquilo que ele estava dizendo. Imagina se ele falasse uma linguagem mais rebuscada, que era isso que o povo tinha naquela época, né? Então, poucos sabiam ler e poucos, então, tinham acesso a essa leitura. E como poucos tinham acesso a essa leitura, ficava muito distante deste povo de conseguir compreender, né? Então, somente aqueles que estavam na elite tinham acesso, então, aos conhecimentos. E Jesus vem e desconstrói toda essa ideia, né? Então, ele aproxima daquelas pessoas, daquele povo sofrido, simples, né? Então, ele nos traz uma ideia de que Deus é Pai. Então, nós temos as 3 revelações cristãs. A primeira revelação cristã é com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira, então, a doutrina espírita. E aí a gente vai vendo que Moisés apresentou um Deus ainda que castigava pelo grau de evolução espiritual que nós tínhamos naquela época.
Mas Jesus já vem e fala de Deus como nosso Pai. Então, esse sentimento, essa fidelidade de Jesus a Deus e essa demonstração que Deus é justo e é amor, faz com que este povo seja tocado. E é importante a gente contextualizar, então, qual era a realidade que Jesus tinha naquela época, né? Era um povo realmente sofrido, massacrado, né? Não tinham acesso à leitura, não tinham acesso à saúde, eles não tinham nenhum recurso, né? Então, Jesus vem e traz numa mensagem simples, um vocabulário que aqueles podiam ter acesso. E aí, com certeza, né? Ele, como contador de histórias ele contou muitas histórias, né? Ele contou a história do semeador, do joio, né? Do grão de mostarda, do fermento, o tesouro escondido, a pérola grande, a rede, né? Então, ele realmente, assim, através dessa linguagem simples, ele contava as suas histórias e o povo conseguia assimilar. E aí, gente, né? É importante a gente poder perceber assim, ó, que realmente esses ensinamentos do Cristo eles se eternizaram. E um dos ensinamentos eternizados e que a gente escuta, né, muito trabalho, a gente tem muito trabalho sobre isso, é o Sermão da Montanha. E Gandhi dizia que se nada mais tivesse sido escrito e que se nós tivéssemos acesso apenas ao Sermão da Montanha, nenhum outro ensinamento precisaria ser dado, porque aqui contém todos os ensinamentos que os homens precisam. E se a gente puder, olha, fazer essa leitura, a gente vai ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está falando, então, o quê? De Deus, né? O primeiro princípio da doutrina espírita, né? Deus. Ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa que os mansos herdarão, né? Nós estamos passando de um processo de provas e expiações para um processo de regeneração. A terra que nós herdaremos é essa terra regenerada pela mudança comportamental. Então, vejam como está dentro dos princípios básicos essa proposta de Jesus, né? Então, aqueles que saíram da violência, da agressividade, serão com certeza essas pessoas que estarão mais evoluídas em condições de habitar este planeta regenerado, né? Bem-aventurados, então, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, os misericordiosos, né? Então, toda essa proposta, né, deste ensinamento que Jesus oportunizou, então, através, então, do Sermão da Montanha, tá? E aí, gente, nós, então, chegamos, né, a essa atualidade de Jesus, né? Então, ele como companheiro, como terapeuta, né? A Joana de Ângeles nos coloca no livro Vida, Desafios e Soluções, ela nos apresenta Jesus como terapeuta e o Evangelho como um tratado de psicoterapia. E aí a grande pergunta, né? Se nós temos em Jesus o terapeuta, e se nós temos no Evangelho um tratado de psicoterapia, né? Por que nós ainda sofremos? Nós temos o terapeuta e temos o tratado de psicoterapia. Por que nós permanecemos ainda sofrendo, gente? E fica a pergunta, que a Joana nos traz isso, né, como uma proposta, né, de alegria. Então, olha, ele estava ali, ó, como psicoterapeuta, né, mas ele pode estar ainda nos dias de hoje em todos os lugares, né, na nossa evangelização da infância, lá com nossos pequeninos, com os nossos adolescentes, né, no momento das nossas dores, dos nossos maiores desafios, né? Mas um dos ensinamentos que ele nos trouxe é deixar e vir a minhas criancinhas. Então, ou seja, o evangelho às vezes fica difícil para o entendimento e a aceitação dos adultos. Nós estamos nessa caminhada tentando compreender, mas nós já podemos propor esse Jesus descrucificado desde as nossas criancinhas, né? Desde os nossos filhos, dos nossos evangelizandos, né? Quem dentro das casas espíritas, essa proposta de evangelização, né? De trazer o Cristo para as nossas crianças. Então, é um desafio bem grande, né? E aí, ele nos diz o seguinte:
né, nos falando, então, no capítulo 22, no item 2, né, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A quem que Jesus está falando? Quem são esses últimos? A quem que ele está convidando, né? Os últimos e os primeiros, do que ele está falando? Então, a gente vai vendo, né? O ser humano, muitas vezes, aqui na vida física, muitas vezes não, acho que na maioria das vezes, né? Prefere os primeiros lugares, ou seja, quer estar em destaque, quer a sua satisfação, está sempre procurando, né, atender às necessidades do ego. Então, este ego inflado, né, faz com que a criatura cada vez busque os primeiros lugares, né? E aí a Joana nos fala, né, que dominado pelas paixões derivada da necessidade de prazer, da posse, né? Então, ou seja, assim, o homem vive sem paz. E ele não tem esse preenchimento interior, ele não tem justamente por causa deste ego inflado. Então, quando nós queremos ocupar os primeiros lugares, nós vamos ocupar, sim, esses primeiros lugares na vida física. Vamos atender às nossas necessidades da vida material, né? Então, muitas vezes as pessoas mais aceitas na sociedade são aquelas que triunfam, mas às vezes triunfam de uma maneira totalmente equivocada, ou seja, elas vivem na aparência, na superficialidade, então elas têm uma representatividade, um cargo, talvez uma conta bancária excessiva, mas essa pessoa se utiliza, então, às vezes, deste cargo, dessa sua posição, para que ela possa ser respeitada. Mas se a gente vai ver, na realidade, a postura e a conduta da pessoa sempre é de aparência, né? Então, uma proposta, então, hedonista, totalmente hedonista, né? Que é, com certeza, né, a felicidade para evitar a dor, né? Então, essa proposta, né? E a Joana nos fala dessa sociedade líquida, dessa que valoriza o hiperreal, a imagem, né? Então, nós estamos muito nesse processo ainda, de atender às nossas necessidades materiais. E aí, essa conduta ilusória que realmente faz com que os transtornos psicológicos estejam aí, né? Então, quantos danos, né? A gravidade nesse cotidiano, nesse dia a dia, né? Quantas e quantas pessoas em depressão, né? A depressão propiciando para que as pessoas busquem, muitas vezes, né, escapes, distrações, né? E isso cada vez afunda mais o ser humano. Então, o que a gente vê, né, como desafio? A Joana nos traz isso, né? Que o maior desafio da sociedade contemporânea é realmente o autodescobrimento, e é muito difícil fazer esse autodescobrimento, porque realmente a gente procura sempre as respostas nos outros, ao invés de procurarmos em nós. E as respostas, elas estão em nós. Então, é necessário que o homem possa fazer esse autodescobrimento, esse trabalho, para que ele possa entender que o mundo é um educandário. Nós estamos aqui no planeta Terra e precisamos enxergar a Terra como uma escola. Quando nós entendemos que a Terra é uma escola e que a nossa casa é a sala de aula e que nós estamos exatamente no lugar que nós precisamos estar e com as pessoas que nós estamos, que não é por acaso, mas que por um processo de evolução nós estamos colocados nestes ambientes, justamente para que a gente possa desenvolver afetos por aquelas pessoas que estão conosco ali, sim, por uma lei de causa e efeito. Então, existe para todos nós um projeto reencarnatório. Este projeto reencarnatório, ele foi feito para o êxito, mas nós precisamos entender que cada vez que nós somos convidados a passar pelas nossas provas em sala de aula, às vezes a gente esperneia, às vezes a gente não quer passar pela dificuldade, às vezes a gente não quer conviver com aquele parente difícil. E todos nós sabemos que não vem com certificado de garantia. Às vezes a gente recebe alguns familiares que a gente gostaria de pegar o certificado de garantia e devolver, porque está muito exigente, né? Mas esse é o nosso desafio. Então, o mundo é um educandário. Mas quando é que a gente passa, então, por esse processo de educação? Quando a gente vive as experiências, é no contato com o outro, na relação com o outro, né? E o Evangelho de Jesus vem e nos traz justamente essa proposta, né? Então, o que ele fez, né? Jesus conclamou aqueles que o escutavam, né?
para um programa mediante o trabalho, a dignidade por meio do auxílio recíproco. Então, como é que você vai auxiliar o outro se você não está disposto a abrir mão do seu ego? Como que nós vamos aprender se nós somos aquelas pessoas que estamos sempre certas? Se a vontade do outro é secundária, mas que tem que ter a prevalência das minhas necessidades. E aí a Joana de Ângeles nos fala também que a família é o laboratório de experiências. Então, se nós estamos no laboratório de experiências, nós temos que entender que nesse laboratório, para a gente ver se uma experiência dá certo, a gente precisa praticar. Então, se o lar é um laboratório de experiências e estamos sendo convidados, então, para a prática dessas experiências, nós não podemos agir dentro do lar como cientista maluco, ou seja, explodindo todos, né, aquelas nossas ferramentas dentro do laboratório. Não, nós precisamos ter paciência, né, testar uma experiência, ou seja, testar um comportamento, se aquele comportamento ele resultou em agressividade, em animosidade, nós temos que achar uma outra forma de nos comunicarmos com aquelas pessoas. Então, ou seja, para haver um entendimento, para haver realmente essa compreensão do educandário. Então, utilizando os seus recursos para promover o bem, nunca se permitiu menosprezar os carentes, entregando ao desperdício, o abuso do poder ou a exploração do outro. Então, ou seja, quando a gente entende o Evangelho de Jesus, a gente sabe que ele pode ser um instrumento para a prática do bem, ele não pode ser um instrumento utilizado para que a gente tenha uma promoção, né, para que a gente se sobreponha sobre o outro. A gente precisa entender que existe uma proposta ali do Cristo, né? E é uma proposta, como nós falávamos anteriormente. Então, ele já chegou falando sobre humildade. Então, se nós já somos conhecedores do Evangelho, já entendemos que o mundo é um educandário, e se a gente tem Jesus como terapeuta, o Evangelho como um tratado de psicoterapia, né? Mas aí a gente não está disposto a mudar a conduta, como é que a gente vai melhorar mesmo, né? Então, eis a grande questão. E é justamente esse o nosso maior desafio, né? Então, Jesus, vivendo intensamente o mundo, sem desviar a mente para a instalação do reino de Deus nas metas e nos corações humanos. Então, ele tinha uma proposta. E mesmo que fosse difícil diante daquele mundo ainda materialista e ainda poucos homens detentores de todo o poder, e quando nós falamos detentor do poder, não somente da justiça, mas também a religião, né? Jerusalém era considerado, então, né, aquele ambiente religioso, né? E a gente tem, então, nas passagens, então, quando Jesus sai de Jericó e vai para Jerusalém, a gente percebe que Jericó era aquele lugar onde existia o mercado, né? Que existia muitos desvarios. Então, a gente vê nos ensinamentos que Jericó estava aqui embaixo e Jerusalém lá em cima. Então, olha a simbologia que o Evangelho nos traz. Então, quando Jesus sai de Jericó e vai em direção a Jerusalém, ele está indo, ou seja, para aquele lugar aonde, né, a prática da religião e espiritualidade, mesmo que não a ideal, era onde acontecia. E aí a gente vai vendo nesse processo, ou seja, a transformação daquelas pessoas, né? Então, tem a passagem do cego de Jericó que mostra exatamente isso, que ele já havia saído de Jericó, que ele estava à beira da estrada, e ele chama Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Então, o que ele está fazendo? Ele já tinha saído de Jericó, ele já saiu do mundo material, ilusório, e está a caminho, então, deste entendimento que precisa cuidar da vida espiritual. Então, a todo instante, a gente tem esse convite, né? Então, quem serão, então, os primeiros e os últimos, né? Esses primeiros, eles vieram, então, abrindo o caminho para todos nós. Mas nós não podemos esquecer que somos espíritos reencarnados, e talvez muitos de nós tenhamos sido esses primeiros que faliram, né? E que agora estamos sendo convidados novamente a trabalharmos nessa seara, né? Então, quando a gente tem a proposta do Evangelho,
à luz da psicologia profunda, o que que a gente vê, né? Que a proposta de Jesus é justamente essa, gente, né? De trabalhar contra a sombra do poder e do prazer, né? Então, diluindo esse ego, dando oportunidade para que a gente possa ter a consciência ampliada, né? E aí a gente vai vendo, então, a coragem de Jesus, quando ele propõe essa parábola, né? Então, dos trabalhadores da última hora. Por quê? Porque ele enfrenta, gente, toda essa presunção farisaica e este orgulho, né, daquele povo. E aí a gente percebe o quanto é difícil a prática do bem. Vamos trazer isso agora para a nossa realidade, em busca dessa psicologia profunda, né? Os trabalhadores, então, da última hora, ou seja, nós estamos sendo convocados a fazer o trabalho dentro das nossas casas espíritas, saímos da pandemia, e agora vem toda uma proposta para a gente desenvolver as nossas atividades. E quantas vezes nós somos impedidos de desenvolvermos as nossas atividades com tranquilidade? Então, daqui a pouco você vai fazer um trabalho, a internet não funciona, né? Você organiza o grupo, um trabalhador às vezes não consegue chegar. Então, são muitos os desafios que nós temos na atualidade para que a gente possa desenvolver. Mas o nosso grande desafio não são os outros. O nosso grande desafio somos nós mesmos, que ainda ficamos presos nessas distrações da vida. E a Joana nos fala sobre as distrações que nós temos, porque nós nos distraímos constantemente, né? Ou seja, dando vazão à vida material e muitas vezes negligenciando a nossa vida espiritual, né? Quando a gente não faz o evangelho no lar, quando a gente não coloca o filho na evangelização, quando a gente acha que não tem que ter assiduidade no estudo, né? Quando a gente entra em desespero e esquece da fé, da meditação, da oração, dos recursos que a doutrina espírita nos oferta constantemente. Então, este autodescobrimento que a Joana nos propõe é justamente a gente entender assim, ó, o quanto que eu contribuo ou o quanto que eu atrapalho pelo meu processo o meu processo evolutivo por me colocar muitas vezes numa situação vitimista, por achar que o meu sofrimento é maior que o dos outros. Quando eu não entendo a proposta do evangelho, eu permaneço na infância psicológica, né? Então, quando Jesus propõe essa parábola, o que ele nos mostra, né? Ele tira todos os privilégios daqueles homens, né? Então, muitos trabalhadores, assim, ó, estão sendo convidados a se engajar, mas se engajar para renovação. Por quê? Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós estamos em plena transição planetária, nós estamos sendo desafiados a sair da acomodação, a olharmos o compromisso que nós assumimos conosco mesmo. Por quê? Porque se temos um projeto reencarnatório, e esse projeto reencarnatório ele foi feito para o êxito, será que nós estamos conseguindo nos colocar no mundo sem sermos do mundo, mas cumprindo com aquilo que nós assumimos na espiritualidade? Então, qual o nosso papel enquanto trabalhadores da última hora, porque nós somos os espíritas e somos os trabalhadores que fomos chamados? Então, o que nós estamos fazendo? Então, este é o grande questionamento, né, que nos está sendo feito. E as respostas vão ser as mais diversas possíveis. Mas o que é importante a gente entender, né? Que esse trabalhador convidado, ele está sendo convidado para ter a consciência lúcida, né? Ou seja, para superar este ego e investir principalmente nos ensinamentos, né, do Cristo Jesus. Ou seja, à medida que eu compreendo, eu atendo melhor esses chamados, essas necessidades. E não apenas as necessidades dos outros, mas principalmente as minhas necessidades internas. Então, enquanto trabalhador, como que eu consegui, neste período de pandemia, processar, ficar
na minha relação familiar? Será que eu consegui dar conta, né, de tudo aquilo que me foi solicitado? Será que eu consegui ser uma pessoa tranquila, estar disponível para minha família, ou eu me tornei alguém agressivo? Porque se a gente for olhar, gente, assim, as estatísticas, os dados, o número de feminicídio aumentou neste período de pandemia, o número de separações aumentou. O que que isso nos mostra? Nos mostra que talvez as pessoas não tenham conseguido conviver tão de perto, né? Estando 24 horas em casa, no mesmo ambiente familiar, ou seja, esse laboratório de experiências, ele serviu para a gente aprender alguma coisa, ou ele serviu para nos mostrar o quanto nós não conseguimos usar as nossas habilidades emocionais para fazermos os acertos e os consertos que temos de outras existências. Então, são questionamentos que a gente está levantando para a gente poder estar olhando a essa proposta, então, que nos é ofertado, né? Então, ou seja, este trabalhador que está sendo preparado, né, para trazer esse evangelho, para trazer essa proposta do Cristo na atualidade, né? Ele está preparado. Então a pergunta em primeiro lugar é para nós mesmos: como que eu, como trabalhador do Cristo, estou desenvolvendo as minhas atividades, e como que está o meu próprio processo evolutivo? Eu ainda estou com o ego inflado, eu já entendi que sou um espírito, e que como espírito eu preciso fazer essa conexão, então esse eixo ego-self, ou seja, que é o caminho da evolução, para que eu possa, então, cumprir com essa proposta evolutiva. Ou seja, fazer o amadurecimento psicológico necessário e entender que talvez essa postura ainda infantilizada, vitimista, que nós vamos desenvolvendo às vezes dentro do grupo familiar, ela já não nos cabe mais. Então, eu contribuo para o meu processo de amadurecimento, eu contribuo para o meu processo de saúde mental. Falávamos anteriormente, então, estamos no Setembro Amarelo, aonde nós constatamos que 90% das pessoas que se suicidaram poderiam não ter se suicidado se tivesse feito um tratamento de saúde mental. Então, veja, esses dados, eles são alarmantes. E com esses dados alarmantes, nós ficamos à frente, então, deste adoecimento psicológico, que está intimamente conectado com este homem ainda materialista e que fica preso ainda nas aparências e nas ilusões. E aí a gente precisa, então, estar entendendo que, como espíritos que somos, precisamos, então, cuidar das nossas emoções. Que tipo de emoção é que nós temos quando somos contrariados? É essas respostas que nós temos que achar. O determinado sentimento que eu tenho, como que eu lido com ele? Então, é darmos conta de quem nós somos, para que a gente possa, então, avançar nesse processo de evolução, porque muitas são as criaturas que estão sendo trazidas, né, às casas espíritas buscando esclarecimento. E Jesus, ele nos falou o seguinte, que tinham outras ovelhas que não eram daquele rebanho. Então, neste momento, Jesus, então, confirma a sua independência, mas ele fala que muitas serão as pessoas que vão em busca de ajuda, e nós não temos que achar que somente serão auxiliados aqueles que são espíritas, né? Porque qual é a religião de Jesus? É o amor. Né? Então, se nós entendermos o Evangelho de Jesus, a gente sabe que muitas criaturas vão em busca de esclarecimento, e que nós, como os trabalhadores da última hora, precisamos estar preparados para isso, porque estamos sendo chamados, né? Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, por que são poucos os escolhidos? Quem é que nos escolhe, afinal de contas? Somos nós mesmos, né? À medida que a gente se modifica, a gente se escolhe para ser o seguidor do Cristo. Agora, quando nós permanecemos no mesmo comportamento, nós ficamos estacionários. E aí a gente não entendeu, então, a revelação cristã, né? Então,
que nos traz essa proposta, então, da imortalidade da alma, da mediunidade, da justiça divina, da reencarnação, da fé raciocinada, né? Uma fé não porque se tem medo, mas uma fé porque se tem a compreensão e o entendimento. Mariana, a Tá? Sônia levantou a mão. Acho que ela está Tudo querendo falar. bem. Desculpa, eu não vi, Sônia, mas Não, tá, eu estou eu olhando agora. fecho Agora eu estou aqui, olhando. eu fecho aqui essa fala, mas depois eu faço um fechamento depois, mas acho que é importante, assim, a gente abrir aqui, né? Na realidade, eu nem te perguntei, te peço desculpas, porque eu não te perguntei se as perguntas eram durante a fala ou era depois, mas Geralmente é depois. fico à disposição. Fico à disposição, Sônia. Não, mas se você quiser terminar a sua Não, fala, Mariana, não tranquilo, se pode preocupe. falar. Não, pode Minha falar, pode pergunta foi perguntar. nesse seu último pedacinho, e numa pergunta que você fez, que está no livro da Joana, nós temos o terapeuta, temos o tratado de psicoterapia, por que a gente falha, não é? Por que a gente sofre tanto? E minha pergunta para você, como profissional de psicologia e espírita, minha experiência pessoal é que eu alcancei até certo ponto no espiritismo ou numa espiritualidade, né? Me ajudou muito até certo ponto, mas tinha uma parte que eu não conseguia tocar. Que eu só consegui tocar e fazer uma transformação de verdade foi com um tratamento psicológico, uma ajuda de uma pessoa que me fazia me aprofundar um pouco mais, não é? Porque às vezes você pode ter uma consciência do seu comportamento, ter a vontade, né? Mas talvez não sei se é vontade mesmo, e não conseguir fazer aquela mudança, quebrar certos padrões, não é? E então eu acho que às vezes muitos de nós precisamos de uma mão mesmo para nos guiar, para depois viver a espiritualidade de uma maneira diferente. Não sei se me faço entender. Assim, e faz muito sentido isso, porque assim, ó, não basta que a gente tenha o conhecimento racional, né? Então, a gente tem o conhecimento racional, mas na hora de nós colocarmos em prática, às vezes existem resistências, existem comportamentos, existe né, esse ego que não abre espaço para que a gente reconheça que nós temos aquela imperfeição ou aquela dificuldade. Então, com certeza, nós precisamos, na maioria das vezes, a gente precisa para conseguir fazer essa jornada de ajuda, de auxílio, para que a gente possa reconhecer, porque é muito fácil, a gente passa a vida inteira olhando, né, para fora. O convite agora foi para a gente olhar para dentro, e como a gente teve dificuldade de olhar para dentro e ainda tem. E às vezes a gente precisa, sim, deste profissional da área da saúde, né? E hoje em dia a gente diz assim, ó, que é tão necessário quanto outras, né, outras necessidades que nós temos, né? Então, aquela pessoa que busca realmente, assim, o auxílio, ela consegue, né, olhar para dentro de si, é um desafio, o próprio Jung fala, né, de olhar para dentro. E quando a gente faz esse caminho, a gente consegue entender, às vezes, por que tem tanta dificuldade, né, de relacionamento. E, às vezes, quando as pessoas nos colocam isso, Sônia, a gente não tem essa aceitação, né? Então, somente através de um processo terapêutico, às vezes, a gente consegue ter esse entendimento. Porque nós somos educados, né, de uma forma aonde nós somos egocentrados, né? É tudo em nós. Então, ou seja, assim, ó, o lugar que nós queremos ocupar é o lugar do controle. Muitas vezes tu querer controlar, muitas vezes não, na maioria das vezes tu vai ter problema quando tu quer controlar o grupo familiar. E aí você precisa entender a serviço do que está esse teu controle.
né? Então, às vezes, o controle ele está a serviço de uma insegurança tua, de um medo de ser abandonado, de um medo de não pertencer ao grupo. Então, se você controla todo mundo, né, você ocupa aquele lugar de controlador e aí você se torna indispensável, mas é só na sua cabeça, é só ilusão. Então, quando você busca um profissional que possa lhe mostrar isso, fica bem mais simples, ou seja, né, é só ilusão que a gente controla, na realidade a gente não controla nada. Né? E aí fica, né? A gente faz esse processo de libertação que o próprio Cristo tinha, né? Ele tinha então toda essa autonomia, ele tinha essa liberdade de falar as coisas e não tinha medo, ele não se deixava, né, amedrontar. E nós não, ainda pela nossa imperfeição moral, nós ainda continuamos bastante amedrontados, né, com o pensamento do outro. A gente muitas vezes molda as nossas atitudes baseadas na expectativa que a gente tem de ser aceito ou não. Então, é um grande desafio. Então, buscar a psicoterapia é um caminho. Obrigada, Mariana. A Lúcia agora que levantou a mão. Tudo bem, vamos lá, vai me direcionando, Maria. Eu sei que você não deve estar vendo, então eu estou olhando aqui para você. Não, não estou. Então, Lúcia. Lúcia, pode falar. Olá, Marlene. Bom, é interessante isso que você comentou, né? E, inclusive com a pergunta da colega, e eu acho bem interessante quando você coloca da importância do autoconhecimento. Quando a gente vê aquelas palavras do Cristo, busque a verdade vos libertará, é essa verdade de nos conhecermos, né? De sabermos quem nós somos de verdade. E em cada parábola que ele coloca, ele nos instiga a fazer esse reconhecimento. E como você mesma colocou aí diversas vezes, na atualidade nós estamos tão voltados para o exterior e cada vez mais com tecnologia, com solicitações externas, que nós deixamos de ter um tempo para nós realmente sabermos, né? Então, às vezes, quando nós colocamos uma emoção dentro de casa mesmo, no nosso lar, quando nós externamos aquela emoção, às vezes, de raiva, tá, mas por que a raiva? O que o outro me fez raiva? Não, não é porque o outro me fez raiva. A pergunta é por que eu senti a raiva do que o outro fez, né? Tem alguma coisa. Mas a nossa própria educação, e quando eu digo educação, porque eu trabalhei muitos anos na área de educação, nós não fomos ensinados a olhar as nossas emoções. As escolas não nos ensinam a refletir sobre as nossas emoções. A nossa educação é cala a boca, engole o choro, isso vai passar, menina educada não faz isso, menino educado não responde, olha, ou seja, todas as nossas emoções, elas nos foram ensinadas a serem engolidas. E quando você engole as suas emoções, você não reflete sobre elas. E aí você canaliza essa energia toda que está lá dentro para outros comportamentos que você, às vezes, desconhece até por que eles saem, né? Então, eu volto a reafirmar aí realmente a importância do autoconhecimento e fico muito feliz que você tenha abordado a respeito disso. Então, Lúcia, a questão da emoção, né? A gente precisa fazer uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção, ela é visível, né? Então, ou seja, assim, alguém nos assusta e a gente faz a cara de pavor, ela aparece no físico. O sentimento não, o sentimento a gente pode sentir as coisas e ninguém perceber que a gente sente. Tá? Então, ou seja, é físico. Então, o sentimento é quando você
reconhece aquela emoção e identifica, né? Então, a gente pode amar alguém e a pessoa não saber que a gente ama aquela pessoa. A gente pode até odiar a pessoa e se você não demonstrar, ela não vai saber que você odiou. Mas a emoção a gente não disfarça, né? Então, a gente tem a emoção. Então, não tem como a gente controlar a emoção. Então, é importante isso. Então, quando alguém diz engole o choro, você até fica quieto, mas vai chorar baixinho, tá ali, né? Engolindo o choro, mas sentindo. E é muito importante a gente poder também estar olhando para isso assim, ó, com tranquilidade, que não existe sentimento certo ou sentimento errado. Nós sentimos, tá? Agora, o que a gente faz com o que a gente sente é que é a diferença. Que aí nós temos tempo para podermos escolher o que a gente vai fazer com aquilo que a gente sente. Tá? Então, se nós sentimos raiva, a gente não pode dizer, eu não posso sentir raiva. Não, a gente pode, porque a gente sentiu, ou seja, essa emoção está lá. A gente identificou que sentiu a raiva, então, então eu senti raiva. Mas agora, o que eu vou fazer com essa minha raiva? Porque, às vezes, numa pessoa que tem uma relação abusiva e essa pessoa, digamos, apanha do marido, todos os dias ela apanha do marido. Se ela não sentir raiva desse marido, ela não vai conseguir sair dessa relação. A única coisa que vai dar força para ela sair dessa relação de abuso é ela sentir raiva. Então, neste caso, eu pergunto para vocês, a raiva é boa ou a raiva é ruim? Né? Se é para ela sair da relação abusiva, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a gente não pode sentir. E mais ainda, agora que eu sou espírita, eu não posso sentir? Pode, porque nós somos espíritas, mas nós somos espíritos imperfeitos. E a nossa condição de humanos nos coloca, então, diante de nós mesmos. E talvez isso possa ser um dos fatores que nos dificulta a evolução. É de a gente achar que tem que seguir a teoria na íntegra e não olharmos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E era justamente isso que Jesus fazia. Ele não se enganava. Porque quando aqueles homens quiseram que ele dissesse que ele não deviam pagar o imposto, Jesus percebeu realmente a intenção daqueles homens. Então, se nós entendermos que a proposta de Jesus é uma proposta de transparência, de verdade, né, a gente vai conseguir lidar melhor com isso. Porque todos os comportamentos que nós temos são comportamentos humanos. Tá? Então, como humanos, nós somos imperfeitos ainda, mas estamos, através da existência, buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando fazer as mudanças necessárias para o nosso processo evolutivo. E aqui, eu vou botar de novo aqui, né, para a gente poder fazer... Vamos mostrar de novo aqui essa tela, e até alguém já falou, não me lembro qual foi das meninas, aqui. Olha, Jesus como caminho. Então, temos o terapeuta, temos o evangelho, né? O que nós precisamos, então, fazer? Fazer a nossa parte. Se a gente não conseguiu, a gente vai buscar ajuda. A gente vai buscar ajuda nos atendimentos fraternos, a gente vai buscar ajuda nas exposições doutrinárias, a gente vai procurar ajuda dentro dos nossos ambientes que nos ofertam esse conhecimento, mas se a gente não conseguir, a gente vai buscar o recurso, sim, dos profissionais da área da saúde que ajudem com que a gente perceba, né, as nossas dificuldades, os conflitos, o porquê que eu não consigo vencer essa dor. Por que eu permaneço nessa condição? Por que eu estou ocupando esse lugar de vítima? Por que eu estou ocupando este lugar de carrasco? Por que eu estou ocupando esse lugar aqui no meu grupo familiar? Por que eu, em vez de ocupar o lugar de mãe, eu estou me comportando como filha? E aí a gente vai buscando as respostas. E essas respostas, elas não estão em outro lugar, essas respostas, elas estão dentro de nós.
E aí, por que que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ele alivia, sim, quando a gente consegue ter o entendimento. Porque Jesus não foi auxiliar aqueles que estavam sadios. Ele foi auxiliar sempre aqueles que eram os doentes que precisavam de médico. Ele mesmo se colocou como médico das almas. E se nós entendermos que ele, como médico, ele precisa ser descrucificado e estar próximos de nós, a gente vai entender que ele nos trouxe esses ensinamentos como uma possibilidade de evolução. Essa proposta voltada ao bem, para que todos nós, ao praticarmos o bem, entendêssemos que este é o caminho. É o caminho que liberta, é o caminho que tranquiliza, é o caminho que nos fortalece para que nós tenhamos uma vida mais equilibrada. Porque à medida que a gente pratica o bem, com certeza, nós nos sentimos, sim, mais conectados com essa verdade que ele nos propôs, tá? Gente, eu não vi, mas eu acho que já terminou nosso horário. Falei demais, gente. Não, você trouxe muita reflexão para a gente. Nossa, nós estamos imensamente gratos. Pena que uma hora passa rápido, porque talvez temos mais. Você trouxe aí muito material para nossa reflexão, e eu só estava aqui, quando você falou onde nós vamos buscar ajuda, né? Eu pensei comigo, buscar ajuda também nos estudos da Joana de Ângeles. E aí a gente tem recebido muita informação. Pessoal, olha, é o seguinte, realmente são 10 horas, eu não sei se Mariane tem compromisso, e eu acho que os demais que estão aqui também, eu acho que a gente vai precisar encerrar com uma dorzinha no coração, porque eu sei que tem perguntas aí. Eu acho que o pessoal queria fazer mais perguntas. Mas, de qualquer Estou por forma, vocês, eu estou disponível, né? Vocês aqui que comandam aí, fico à disposição de vocês. Nós estamos imensamente gratos por essa possibilidade. Daqui 5 encontros, você volta, né? Porque é um grupo de 6, né? Isso. Então, eu acho, a gente quer te agradecer mesmo muito. Deixa eu ver, alguém levantou a mão, mas acho que não foi para fazer pergunta, foi para agradecer. Tá bem, queridos, eu que Mariane, agradeço. nós temos um último pedido. Você gostaria de fazer para a gente o encerramento, Sim. fazendo a prece, ou se você quiser colocar mais alguma coisa aí, Bem, fique à vontade. Pode ser? Pode sim, pode. Eu vou, gente, então, assim, colocar. A mensagem, o que eu gostaria de deixar, assim, que é importante a gente entender, assim, que às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, mas eu não sou Jesus. Sim, nós não temos ainda o entendimento e a compreensão do Cristo, mas ele, na doutrina espírita, é o nosso modelo e guia. Então, ele, como nosso modelo e guia, ele realmente nos trouxe essa proposta, então, do Tratado de Psicologia, né? Que é esse tratado que é o Evangelho. À medida que a gente vai trazendo para a nossa vida essas respostas, a gente vai vendo o quanto mais fácil fica. Então, a proposta do autodescobrimento é para que a gente não passe a vida culpando os outros e achando que os outros são responsáveis pelas nossas dores. Não, nós, enquanto espíritos, nós estamos aqui sim para o acerto, né, para o êxito, mas a gente só vai ter êxito se a gente tiver mudança. Então, a proposta de mudança é significativa, porque toda vez que ele curava alguém, ele dizia, vá e não tornes a pecar. Então, se equivocar, errar, todos nós vamos errar, porque nós somos humanos e imperfeitos ainda. Mas a gente tem que fazer força para não permanecer no erro. Quando a gente tem esse entendimento de que não pode mais repetir, que todas as vezes que nós temos comportamentos recorrentes, nós entramos em sofrimento, aí sim a gente vai saindo dessa ideia mágica de que eu posso
fazer mudanças na minha vida com os mesmos comportamentos. Então, se a gente quer que as coisas mudem no lado de fora, a gente precisa oferecer novos comportamentos. Então, é essa ideia que a gente quer trazer aqui. Então, Jesus, ele está muito mais atual do que nunca, né? E aí a gente precisa entender, assim, ó, o quanto ele era livre, ele não era preso às convenções sociais, ele não era preso, né, a partidos, ele não era preso, né, a proposta obscuras. E é isso que, se a gente quiser seguir esse caminho, que a gente precisa ter clareza, né? E Jung fala assim, somente a verdade é capaz de curar. Olha que coisa forte. Que verdade é essa? É a nossa própria verdade. Não adianta a gente ficar mentindo para a gente mesma. Ah, eu sou bem bonzinho. E aí a gente mente, aí vai lá e faz uma malvadeza que os outros não viram, né? Então, ou seja, quando a gente é honesto com a gente mesmo, que a consciência não dói, que a gente deita no travesseiro e não fica dizendo palavrão para a gente está agindo com verdade. Mas é uma verdade porque a gente é autêntico, porque a gente está com a consciência tranquila, porque a gente não está fazendo coisas escusas. Quando alguém nos acusa, a gente fica tranquilo. A serenidade de Estevão indo para o martírio, a serenidade do Cristo indo para o martírio. Por quê? Porque a consciência estava tranquila. Então, são ensinamentos que nós ainda talvez não possamos agir da mesma forma que eles, mas são ensinamentos que nos sinalizam para essa possibilidade. Então, dentro das nossas condições ainda de imperfeito, se a gente conseguir fazer algumas coisas que existem no Evangelho, que está nos convidando para isso, a gente vai ter uma vida com muito mais qualidade, com menos agressividade, com menos violência, né? E a paz que a gente tanto busca lá fora como discurso, ela pode ser instituída dentro de nós. Porque se nós tivermos paz, nós vamos promover a paz fora de nós, tá? Então, fica o convite